بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Em nome de Allah, Deus, o misericordioso, dá atenção, em nome de Allah, o misericordioso, o misericordiador, e que a paz e as bênçãos de Deus estejam com seus profetas, com seus mensageiros, com Muhammad, o último profeta, com seguidores de Muhammad e seus companheiros e familiares, e todos aqueles que o seguem até o último dia. Amém. Vou falar um pouco do capítulo Siyam. O que é Siyam? Siyam. O que é Siyam? O que é Ramadã? É o nome do mês. Jejum do mês do Ramadã. Por quê? Porque nós estamos no mês do Sha'ban, faltando mais ou menos uns 12 dias para chegar o quê? O Ramadã. Não bate. O Ramadã. Então vamos falar um pouco desse negócio chamado As-Sawm. O que é? As-Sawm. Sawm. Aqui, ó. Presta a caneta aqui. Ó. Letra que é essa? Sa. E esse? Uau. E esse? Salmun. O que é salmun? Jejum. A palavra salm na língua árabe significa imsak. Salm significa. Apaga aqui, pai. Pega o apagador. Apaga aqui um pouquinho. Ó, segura. Que letra que é essa? Alif. Que letra que é essa? Sim, isso aqui. Imsak. Imsak. O que é imsak? O que é imsak? Salm na língua árabe é imsak. No dicionário. Imsak é se abster. O que é se abster? Deixar de fazer. Deixar de fazer, evitar. Então o salm é imsak. No Corão, Deus falou para Maria fazer o siyam, o salm. Deixar de fazer. O que falou para deixar de fazer o quê? Falar. Deixar de falar. Então quando ela chegou com Jesus, o que ela fez? Apontou. Entendeu? Então imsak é deixar de fazer, se abster. Salm é imsak. Só que na língua árabe é isso. Aí a gente fala agora o jejum, o salm na sharia, na legislação, na jurisprudência islâmica. Ele é imsak. Então ele fala assim, ó. الإمساك بنية التعبد عن الأكل والشرب وغشيان النساء وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. O jejum é você se abster com a intenção. Você vai deixar de fazer com a intenção de adorar a Deus. Vai deixar de comer, beber e não ter relação se for casado, e tudo aquilo que faz entrar no seu estômago. Desde a alvorada, do amanhecer do Fajr até o pôr do sol, do Maghrib. Esse é o jejum legislado islamicamente. Pegaram? O que é o jejum? Abster de comer. Do nascer do sol.
Se abster com a intenção. Não basta fazer de comer. Tem que ter a intenção do quê? De adorar a Deus. Compreendeu? Tá. O jejum do Ramadã, Deus, Allah, colocou como obrigatório para a nação, a última nação, a nação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da mesma maneira que ele colocou e prescreveu para as nações, para os povos anteriores. Quem são os povos anteriores? Jesus, Moisés, isso. O povo de Jesus, de Moisés. Qual que é a evidência? Deus falou no Corão: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Deus falou assim: ó fiéis, ó vós que creem, foi prescrito para vocês o jejum. Está escrito para vocês fazerem o quê? Alho. Está escrito para vocês fazerem o quê? O jejum. Da mesma maneira que foi escrito para o povo anterior a vocês fazerem o jejum, com o objetivo de adquirir piedade e temência. Então qual que é o objetivo do jejum? Adorar a Deus, mas encontrar no meu coração temência, piedade, humanidade. Entendeu? Dá perdas. Qual que é o objetivo do jejum? Fala. Adorar a Deus, encontrar temência. Não é isso, Abdullah? O jejum do mês do Ramadã, ele ficou obrigatório a partir desse versículo 183 da Surah Al-Baqarah, da Surata da Vaca. Esse versículo, quando ele veio, o jejum passou a ser o quê? E sabe quando veio esse versículo? Quando veio? É bom marcar isso aí. Hã? Esse versículo ele veio numa segunda-feira. Ele veio numa segunda-feira. E o profeta gostava de segunda-feira porque ele nasceu numa segunda-feira. Ele tinha costume de jejuar voluntariamente aonde? Segunda-feira. E esse versículo ele veio no mês de... Não. Sha'ban, no mês a qual nós nos encontramos. No mês antes do Ramadã. E esse versículo veio no ano 2 da migração do profeta de Meca para Medina. No ano 2 da Hijra, no mês de Sha'ban, numa segunda-feira, Deus colocou como obrigatório o Ramadã. Você entendeu? A virtude do jejum é bastante benefícios. Basta um dito para lembrarmos que o profeta falou, sallam, as-siyam junna min an-nar ka junnati ahadakum min al-qital. O jejum, ele é um escudo. O que é escudo? O jejum é um escudo do fogo. É uma proteção para você do fogo do inferno. Igual o escudo, a proteção que vocês usam na guerra, no combate. Antigamente, como que era a guerra? Era espada com espada. Então o cavaleiro usava uma armadura e escudo. Para que serve isso? Para se proteger. E como que eu vou me proteger dos afligimentos dessa vida e do fogo do inferno? Fazendo jejum. Deus deu para mim isso, essa proteção. Compreendeu? Mais uma coisa. Qala sallallahu alayhi wa sallam: Man sama yawman fi sabilillahi azza wa jal
زحزح الله وجهه عن النار بذلك يوم 70 خريفا. O profeta de Deus, sallallahu alaihi wasallam, ele falou assim: quem jejuar um dia no caminho de Deus, com sinceridade para Allah, saiba que Deus livrará essa pessoa, vai distanciar o seu rosto do fogo do inferno por 70 mil anos. Eu faço pecados, faço erro, faço injustiça, Deus vai perdoar 70 mil anos, um dia. O mês do Ramadã tem quantos dias? 29 ou 30? Vamos falar 29 ou 30 dias, 70 mil anos, um dia. 30 dias fica quanto? Olha quantos presente para mim. Outro dito: قال صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. Olha o que o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam. Ele falou: saibam que o jejuador, quem que é o jejuador? Quem que é o jejuador? É o muçulmano que está fazendo um jejum. Saibam que o jejuador, no momento que ele vai quebrar o jejum, quando é que ele quebra o jejum? Fala. No Meghrib. Quando dá o Meghrib, ele vai quebrar o jejum. Nesse momento da quebra do jejum, existe uma súplica, um duá que você faz, Deus não rejeita. Qual duá que é esse? Qualquer duá, qualquer coisa que você levantar a mão, você está de jejum, vai quebrar o jejum, faz o duá, esse duá é aceito, Deus não vai rejeitar de você. Entendeu? Outro dito: قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه صائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. Olha o que o profeta falou, no paraíso existe uma porta chamada Rayyan. O que é Rayyan? Rayyan vem de saciar, fartura. O que é fartura, saciar? Saciar água, se satisfazer, fartura. Existe uma porta Rayyan com esse nome no paraíso. Significa a porta dos prazeres. Nessa porta só irá entrar os jejuadores. Quando todos os jejuadores entrar, a porta se fecha, ninguém mais vai entrar. A porta dos prazeres, a Rayyan. Quem vai entrar? Só aqueles jejuadores sinceros e principalmente o que fazia o Ramadã. Benefícios, recompensas. Outro dito: tanto que depois que todo mundo entrar, vão falar: cadê os jejuadores? Eles vão levantar, vão entrar. Entrou, a porta se fecha, acabou. Se você não fez o jejum, então a gente colhe o que planta aqui. Dentre as virtudes e benefícios já nessa vida para o jejuador, são vários. Um benefício bom, ele faz com que o ser humano fortalece a fé e a paciência. A fé e a paciência. Por quê? Porque o jejum, enquanto muitos estão bebendo água, estão comendo, estão tomando sorvete, você intencionou agradar ao teu Criador, fazendo essa adoração, uma adoração que é entre você e o seu Senhor. Eu posso entrar na minha casa, abrir o meu quarto, tomar água, tomar sorvete e ninguém me vê.
Ninguém vai me ver? Allah está me vendo. Mas vocês não vão me ver. Mas é uma adoração entre eu e Deus. É especial. Entendeu? Então, eu vou controlar. Não é tudo o que eu quero. Eu tenho que, porque tem coisa que eu quero e eu não consigo. E eu me frustro. A frustração está dentro da gente. O jejum, ele veio para quebrar essa frustração. Tem coisas que eu não vou conseguir. Então você treina isso para não se frustrar por qualquer coisa. Você vai ter mais o quê? Paciência, sabor, perseverança. Entendeu? O jejum, ele mantém uma disciplina. E além de manter uma disciplina, ele fortalece a irmandade. Como? No mês do Ramadã as pessoas se reúnem, quebram todos os jejuns juntos, tomam água todo mundo junto, come tâmara todo mundo junto, reza mais todo mundo junto. O jejum, ele traz a união, a aproximação. Você fica mais sensível, porque você sente um pouquinho, não é que você sente na pele, mas você sente um pouco de sede ou fome, e tem pessoas que sentem fome o ano inteiro. Então ele traz compaixão para você, amor, piedade. Deus falou no Corão isso. O jejum tem um benefício também, que ele purifica e limpa o estômago, o intestino. Ele tira aqueles excrementos que fica dentro da pessoa. Isso foi comprovado na medicina, que muitos médicos falam para a pessoa fazer o jejum intermitente. E Deus já falou isso através do profeta, que o profeta falou sallallahu sumu tasihu. Ele falou: pratiquem um jejum, que vocês vão estar preservando vossa saúde. Faz 1445 anos, o iletrado de Muhammad sallallahu. E hoje a medicina recomenda as pessoas fazer o jejum, porque descobriram que limpa o intestino, o estômago, tira aquela sujeira, aquele peso, faz a pessoa ficar mais ativa. Esse é o jejum, para alcançar o peso ideal. Entendeu? Por isso que é recomendado, durante o jejum, ou mês do Ramadã, fazer algo chamado as-suhur. E o profeta falou: tasahharu fa inna fi suhur baraka. O que ele falou? Ele falou: acorde para o suhur. O que é o suhur? É você acordar pela madrugada, antes do Fajr, uns 20 minutos antes do Fajr, meia hora antes do Fajr, você faz um café da manhã, 20 minutos antes de entrar o Fajr. Acorda e faz o quê? Dá atenção, por favor. 20 minutos antes de entrar o Fajr, você acorda e faz o café da manhã, toma água, leite, chá, come bolachinha. Depois que você come, o que você faz? Antes de entrar o Fajr, você prepara. Assim que você escuta o adhan, você não pode comer mais nada. Não é isso? Aí você fica preparado para quê? Para jejuar. Muitos que não faz esse café da manhã pela madrugada não aguentam o jejum, morre de sede, fica com fome, com dor de cabeça. Então acorda pela madrugada, faz esse café da manhã reforçado, que você vai aguentar fazer o quê? O jejum. O profeta falou: é abençoado esse horário. E não é à toa, esse horário Deus desce ao primeiro céu mundano para atender a sua súplica. Entendeu?
O jejum também tem algo de sem importância, que é colocado assim, algo chamado mufsidat asiyam, algo que anula o teu jejum durante o horário do jejum, que é do fajr até o pôr do sol. Você não pode fazer. Se você fazer, você vai anular o jejum. O que anula o jejum? Quem sabe? O que anula? O que você não pode fazer durante o jejum? Comer, beber água. Você não pode, se você for casado, ter relação. Você não pode beber e comer. Você não pode tomar nenhuma vitamina pela veia. Você não pode doar sangue ou fazer ventosa, tirar uma quantidade de sangue bastante. Você não pode, para a mulher, se ela está no estado menstrual, ela não pode jejuar. Ela vai repor o jejum só depois desse período. Você não pode fazer alguma coisa que anula a tua fé. O que anula a fé? Alguma coisa que deve. A idolatria. Desvio. Você não pode invocar nada junto com Deus. Não pode desviar a tua sinceridade, exceto para Ele. Não pode fazer juramento para outros. Entendeu? Porque ao mesmo tempo vai anular a tua fé. Isso quer dizer o quê? Que o jejum é obrigatório para os muçulmanos. Mas se vir um não muçulmano e falar, eu quero jejuar, o que você fala para ele? Pode jejuar, fica à vontade. O jejum é bom para todo mundo. Só que com o tempo, você vai entender que o jejum eu não estou fazendo com o objetivo de manter a minha saúde boa. Automaticamente eu vou ganhar isso. Mas o principal objetivo é alcançar a satisfação do meu Criador. Então por que a gente fala para aquelas pessoas muçulmanas que têm o costume de rezar, de não rezar? Não reza, mas quando entra o Ramadã, faz o jejum. O teu jejum não vai adiantar nada se você não está rezando. Que a reza vem antes do jejum. O jejum é o quarto pilar, a reza é o segundo. Compreendeu? Então o jejum é de extrema importância. E tem algo, se você fazer durante o mês do jejum, você vai fortalecer o teu jejum e vai estar mais abençoado com as dádivas sobre você. É muito recomendado para quem tem condição de fazer a visita a Meca no mês do Ramadã. Não é Hajj, não pode mexer. Não é Hajj, é uma pequena peregrinação. Porque quem fazer a Umrah, a pequena peregrinação no Ramadã, não sei. Pode ser então. Então, outra coisa importante, fazer leitura do Alcorão, porque o jejum desceu no mês do Ramadã. O Alcorão desceu no mês do Ramadã. Então o jejum e o Ramadã é o mesmo Alcorão. Então você dedica mais. O profeta falou assim, ó, o que ele falou:
quando vier o Ramadã, olha o que ele falou: quando o Ramadã chega, as portas do céu se abrem, do paraíso, e as portas do inferno, do fogo, se fecham, e os demônios são acorrentados. O que quer dizer isso? As portas do céu se abrem, quer dizer, tudo que você fazer, dá uma olhada para mim, fica olhando para mim, tudo que você fazer de bom, de boa ação, as suas ações dobram, multiplicam até 70 vezes ou mais, e sobe direto. E os pecados que você comete, e você está jejuando, Deus está perdoando você. Deus está o quê? Te perdoando, relevando. Os demônios são presos, por quê? Para não ter aquele sussurro, te atormentar, colocar medo, preocupação, preguiça. Deus tira eles do seu caminho, para você adorar a Deus. Aí ele falou mais, ele falou o hálito, porque quando você fica sem comer, o que acontece? Fica um mau hálito. Esse mau hálito, porque você está de jejum, perante Deus, é como almiscar. O que é almiscar? É o melhor perfume. Entendeu? Porque Deus está vendo o seu esforço. Esse é um presente. Uma pergunta, Xana. Para os cristãos, evangélicos, católicos, os demônios também são acorrentados para eles? Ou é só... Eles são acorrentados, os demônios. Entendeu? Mas, às vezes, até muçulmano, no mês do Ramadã, se encontra negligente. Aí você fala: é o demônio? Não, não é o demônio. Os sábios falam, não é tudo que a pessoa faz de errado a culpa do demônio. Não, isso sei. A culpa é do seu próprio ego. Eu quero saber se os cristãos, católicos, ou evangélicos, porque eles são acorrentados para nós, as portas do inferno se fecham, Sim. O céu se abre. Também é para eles? Eu acredito que é acorrentado para todo mundo, porque eles, muitas dessas pessoas que não são muçulmanas, no mês do Ramadã, eles começam, aqui em Criciúma, no mundo inteiro parece, um incentivo grande, as pessoas começam a abraçar, se converter na religião. Juro por Deus. Então, para todo mundo. Alguns sábios falam que os demônios grandes, os cabeças, são acorrentados, os pequenos são soltos, mas muitos sábios falam que os demônios todos são acorrentados. Entendeu? Então a gente deve se esforçar e saber, quando estiver negligenciando alguma coisa, Abdullah, Ali, quando estiver negligenciando alguma coisa, às vezes é meu ego que não está bem, então eu tenho que treinar o meu ego. Os católicos, não sei se os católicos e evangélicos sempre na quaresma, E nessa quaresma, os católicos, eles fazem muita, a gente chama penitência, fazem muita penitência, Sim. Eles fazem oração, Mas do jejum, como eu falei, eu sei dessa quaresma. Sim. Mas o jejum só é válido se você tem a crença sincera para Deus e fazer o jejum como Deus decretou através dos seus profetas. Muitos que fazem a quaresma, eles fazem um jejum, mas eles falam: não, a gente bebe água, entendeu? O jejum é jejum absoluto. Você entendeu? Nesse sentido. Então você faz o jejum com a intenção, adoração completa para o único Deus. Entendeu? Aquele assunto da ação correta, como ele é católico, talvez o jejum dele não é correspondido na íntegra. Não, agora aquele jejum que... Ele é santo, ele acende vela. Sim. Isso é um sinal de idolatria. Agora, se Jesus, além salam, e o profeta Moisés, eles faziam jejum.
o jejum que a gente faz. Se abster de comer. Entendeu? Isso prova que a religião dos profetas todos era uma só, submissão total a Deus. E em relação aos evangélicos, eles invocam o sangue de Cristo. Invoca, não só, invoca outras coisas junto. Então perde. Tem até muçulmano que se diz muçulmano faz isso. Aí não é válido. Então o jejum, o importante do jejum é intencionar totalmente a satisfação do seu Criador, só isso. Entre aquela velha explicação correta, a intenção correta, Não, eu sei, eu entendi isso, eu entendi, mas eu só queria saber. se fizer uma Até onde eu sei sim, mas não, eu vou trazer para você depois a resposta mais completa, mas até onde eu sei é para todo mundo. Eu só queria saber se os católicos e os evangélicos. Até onde eu sei para todo mundo, é fechado, estão presos. Mas eu vou trazer a resposta mais completa, tá bom? Tem outro benefício do jejum, qual que é? Quem sabe? O outro benefício, olha o que o profeta falou, sallallahu الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة يقول صوم ربي منعته الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعنا به. O profeta falou assim, sallallahu olha o que o profeta falou. Depois tira essa. O profeta falou assim, sallallahu o jejum e a reza pela madrugada voluntariamente, essas duas coisas irão interceder a favor do servo no dia do juízo final. O jejum vai dizer: ó meu Senhor, ó Deus, eu fiz com que a pessoa não comesse nem bebesse durante o dia por tua causa. E a madrugada vai falar: eu fiz essa pessoa orar a madrugada e ler o Corão por tua causa. Então agora nós estamos aqui a interceder a favor dessa pessoa. Então Deus vai conceder a intercessão. Por isso que no Ramadã a gente se junta e reza voluntariamente nas mesquitas as orações de Tarawih. E muitos se preocupam em pegar o Alcorão e ler do começo ao final, para tentar. Tem umas pessoas que terminam o Alcorão inteiro durante o mês, outras leem o Alcorão inteiro 3 vezes, outras 10 vezes. Quanto mais você lê, o Alcorão vai ficar a teu favor e do seu lado, porque não existe companhia melhor para você nessa e na outra vida do que as palavras do seu Senhor. Então olha a importância do jejum junto com as rezas e a leitura do Alcorão e as súplicas. Você entendeu? Então o jejum está junto. Tem um dito que o profeta falou assim, para Deus Todo-Poderoso, aquela pessoa que jejuar, porém ela insulta, xinga, bate, rouba, trapaceia o próximo, esse jejum para Deus, ela só passou fome e sede. Significa que ela perdeu o valor do jejum. Ali, por favor. Ela perdeu o quê? O valor do jejum. O jejum não é só comer e beber. O jejum é adorar a Deus e pensar no próximo. O profeta falou no outro dito: quando você fazer aquela pessoa que está fazendo jejum, quando chegar na hora de quebrar o jejum, você leva para ela algo para ela quebrar o jejum, Deus te dá recompensa igual a recompensa dela. Você entendeu? Então a recompensa do jejum é você pensar no próximo, levar ao próximo, estender a mão ao próximo, refletir: eu não como, mas aquele não come, então vem cá, abre a porta para ela comer também. Você entendeu? Estende a mão para ela beber também. Por isso que aquela pessoa que não pode jejuar,
Deus não vai sobrecarregá-la. Ela não pode, ela é incapaz de jejuar por algum problema. O que ela faz? Durante o mês do Ramadã, 30 dias, ela vai pegar, vai alimentar todos os dias o necessitado. Você entendeu? Um dia antes do último dia do Ramadã, quando vai entrar o Eid, o dia da festa, numa noite anterior, ela vai fazer Zakat al-Fitr, vai levar comida para os pobres que não têm o que comer, porque ela jejuou o mês inteiro. Agora ela vai comemorar o jejum com a sua comunidade, com a sua família, e aquela pessoa, o seu irmão não tem o que comemorar. Isso não é comemoração, isso não é alegria, e esse dia é dia de alegria. Então eu vou ter que levar alguma coisa para aquela pessoa ficar feliz e alegre. Assim o meu jejum vai subir aos céus. Caso contrário, o meu jejum não sobe. Você entendeu? Então o jejum é você refletir, se preocupar, ter dignidade, ter humanidade. A religião do Islã é uma religião conjunta. Compreendeu? Então isso é o Ramadã. O objetivo do Ramadã é ter amor, piedade, taqwa, temência. Caso contrário, não vai ser válido o meu jejum. Uma outra coisa do jejum, para encerrar, o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam, ele gostava muito de fazer algo chamado al-i'tikaf. I'tikaf é um retiro. Ele fazia um retiro absoluto nas 10 últimas noites do Ramadã. Onde que esse retiro ele fazia? Ele ia para a mesquita e fazia tipo um acampamento dentro da mesquita. E ficava ali as 10 últimas noites rezando, suplicando, adorando a Deus. Porque essas 10 últimas noites tem uma noite especial. Qual que é? Laylatul Qadr, a noite do decreto. E no Corão Deus falou o quê? Que a noite do decreto é melhor do que 1000 meses. Uma noite é melhor do que 1000 meses. Uma reza nessa noite é como se ter rezado 1000 meses ou 25 anos, alguma coisa assim. Entendeu? Uma boa ação. A noite do decreto, nessa noite Deus manda o anjo Gabriel reescrever o destino de cada um de nós. O decreto que Deus colocou para nós. Ele reescreve pela ordem de Deus. Ninguém muda o meu destino, só Deus. Eu não sei o que ele escreveu para mim. Entendeu? Então eu vou tentar me aperfeiçoar nessa noite. Nessa noite, Deus manda o anjo Gabriel, junto com todos os anjos, descerem. E assim desce a misericórdia e a tranquilidade e o perdão para toda a sua criação. Você entendeu? Então é uma noite especial. Então a gente se reúne em rezas, em súplicas, em leitura de Alcorão. Quando que é essa noite? É uma das 10 últimas noites. Tem dito que fala que pode ser uma noite ímpar. Tem dito que fala que pode ser uma noite do 27 ou do 29 do Ramadã, ou 21. Eu não sei. Então eu vou me dedicar nas 10 últimas noites, me esforçar na caridade, na súplica e na leitura do Alcorão. Você entendeu? Então o Ramadã é especial. É o mês de união, de amor, de tranquilidade, de adoração. Então não vamos desperdiçar esse mês. Vamos aproveitar esse mês. Quem tiver de jejum, quem for fazer o jejum e tiver uma pergunta e dúvidas, nós estaremos aqui durante o mês inteiro para
fortalecer a pessoa no conhecimento, para ajudar a Deus, para ajudar as pessoas na adoração a Deus. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair wa sallallahu alaihi wasallam. Pode falar. Caso a pessoa deixe de fazer uma oração durante o dia ali do jejum, Caso a pessoa acontece um imprevisto, ela deixa de fazer oração durante o jejum. Pode ocorrer. Por exemplo, uma oração do meio-dia ela não fez. Aí chegou o Maghrib e ela quebrou o jejum. Valeu o jejum. primeiro assim, ó, não há jejum para quem não reza. Agora, quem esquecer de rezar, o profeta falou assim que lembrar, reze ela. O jejum tem que ser do Fajr até o Maghrib. Se por acaso você esqueceu que está de jejum e comeu, o profeta falou assim, sallallahu alaihi wasallam, aquela pessoa que esqueceu, comeu ou bebeu, ele para de comer e continua com o seu jejum, porque Deus que te alimentou ou te deu de beber, foi Ele que fez você esquecer. Se você lembrou, para e continua o jejum, não há nada para você e o teu jejum é válido. Agora, se você fez proposital, você quebrou o jejum não valeu, você vai ter que repor depois desse dia. Doar sangue não pode. Doar sangue não pode, mas se você for fazer exame de sangue, não tem problema. Tem uma idade assim para pessoa idosa? 65. Não há idade. 65. Não há idade. Se a pessoa está fraca e o jejum vai fazer ela ficar fraca, não vai se conter, ela está tomando remédio, ela precisa se alimentar. Tem até pessoas que têm que se alimentar, não é só velho, entendeu? Então essa pessoa não pode sobrecarregar com jejum, então ela vai pagar em refeição, entendeu? Tem pessoas idosas que são muito mais fortes que jovens. Pode perguntar as dúvidas. O jejum é obrigatório para todo mundo que atingiu a puberdade, ou os sábios falam, a partir dos 10 anos de idade. Compreendeu? Então quer dizer que Abdullah e Muhammad vão fazer o quê? O jejum. Inshallah, fala inshallah. Mas depois no dia do Eid eles vão ganhar presente do pai. Durante o jejum pode mexer em celular, escutar música? Então, é recomendado durante o... Boa pergunta. Se eu estou fazendo jejum adorando Deus, então, se eu estou de jejum adorando Deus, a melhor coisa para mim é aproveitar o meu tempo. A melhor coisa para mim é aproveitar o meu tempo com coisas benéficas. Então eu evito um pouco essas coisas, entendeu? Isso não vai fazer seu jejum quebrar, o seu jejum é válido. Só que o jejum daquela pessoa que está fazendo outras coisas a mais, com certeza será mais recompensada, né? Você entendeu? Mas eu vou evitar falar palavras que levam ao desagrado de Deus, porque tudo que leva ao desagrado de Deus pode anular o meu jejum. Compreendeu? Então eu vou treinar o meu ego para depois do Ramadã ficar igual eu fazia no Ramadã. Então o Ramadã é uma oportunidade para eu voltar para Deus no arrependimento. Então é bom entrar no Ramadã já arrependido de todos os meus erros e pecados. Ir mais na mesquita, ler mais o Alcorão, rezar mais rezas, ocupar com coisas benéficas. Dormir mais cedo, acordar mais cedo, tudo isso. É uma escola. O jejum é uma escola. É uma escola para as pessoas saírem dela formadas com um diploma. O diploma aqui que é aceitação.
de Deus.